Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, vamos conversar com a Annelise Cornélios, que é coordenadora de Marketing e Sustentabilidade da Unimed Vale dos Sinos. Com certeza, ela tem muitas coisas aí a nos falar e muito importantes para que você conheça e saiba um pouco mais de todas as ações que são realizadas nos bastidores aí em prol de clientes, da sociedade e tantas outras coisas. Tudo bem, Annelise? Tudo bem, doutora. Prazer estar no programa novamente. Olha, igualmente, né? E eu fico muito feliz quando tu vens nos trazer aí todas essas ações que são feitas, porque a gente, nem nós próprios médicos, às vezes não sabemos, né, o que nos bastidores é feito, por exemplo, em relação aos clientes, né, as ações com os clientes que vocês realizam. Então, eu já quero te perguntar, né, sobre algumas dessas ações. Bom, a Unimed Vale dos Sinos, né, a gente tem como propósito cuidar das pessoas e um foco na humanização. Então, o cuidado, ele é nossa marca registrada, né? Cuidar das pessoas. Então, a gente tem muitas ações nos nossos hospitais. Hoje, todo mundo sabe, nós temos um novo hospital aqui em Novo Hamburgo e temos o hospital em São Leopoldo também. E a gente preserva muito essa questão da humanização e do bom atendimento ao paciente internado para que ele se sinta cada vez mais confortável, pois o ambiente e a situação dele sempre é muito vulnerável. Então, a gente desenvolve diversas ações, desde o aniversário, se por acaso o paciente estiver de aniversário no período de internação, de fazer uma festinha para ele, se ele puder receber visita, convidar os familiares mais próximos. Então, se faz um bolinho, né, se chama, às vezes faz uma videochamada com a família. Na Covid, agora, isso foi bem comum, né? As pessoas isoladas por muito tempo, sem o contato da família. Então, as videochamadas com a família para se sentirem mais acolhidos, mais próximos, e a própria família também se sentir mais calma em relação a isso. A gente já fez também chá de fralda para uma gestante que ela veio fazer um acompanhamento, teve que ficar internada, não tinha tido tempo de fazer o chá de fralda, então organizamos o chá de fralda com o marido, com a família, por videochamada. São muitas ações que a gente faz para dar conforto para esses pacientes, né? Gente, olha só quanta coisa legal. Eu já não sabia disso, né? Que maravilha, né? As pessoas devem se surpreender muito quando alguém, né, chega e diz: seu aniversário, nós lembramos, vamos comemorar. Se for diabético, leva uma tortinha diet, não tem problema, né? Gente, que maravilhoso. Puxa, é uma atenção realmente que não existe, né? E as pessoas podem pensar que talvez não haja assim tanta dificuldade em relação às outras coisas, Anne, mas são milhares de usuários, né? Milhares de usuários. Então, realmente não é fácil, né, dar essa atenção especial para cada um. É um trabalho maravilhoso. Personalizar esse atendimento, né? Porque, como tu disseste, são milhares de clientes, conhecer a realidade de cada um, então, é complicado, mas sim, a gente trabalha hoje muito em função de dados, né? As nossas áreas assistenciais, então, principalmente a enfermagem, elas são muito voltadas, então, para conhecer o paciente e acolher ele da melhor forma. Então, muitas vezes, isso até é uma conversa que pega no quarto: amanhã é meu aniversário, meu filho vai estar de aniversário, eu estou com saudade da minha cachorrinha, né? E é isso, eu disse: olha, vamos trazer a cachorrinha aqui para ver. Então, já tiveram várias situações de visita pet, né, que a gente chama, claro, obedecendo todos os critérios, né, de controle de infecção. Então, o animal tem que apresentar todas as vacinas, ter tomado banho, mas, assim, a experiência que a gente tem tido de uma pessoa, né, acamada vários dias ali sozinha, quando ela recebe seu cachorrinho, é uma alegria tanto
para o pet quanto para indescritível assim. E eu chegou a arrepiar assim, porque a gente pensa, nossa, mas é uma coisa tão simples, né? Trazer um bolinho no dia do aniversário, lembrar que aquela pessoa, trazer a visita do pet, que às vezes é o companheiro daquela pessoa no dia a dia, ela está 30 dias sem ver. Fazer, né, ajudar num pedido de casamento. A gente teve agora até casamento. A gente teve um casal que eles estavam comemorando bodas e ela estava internado. E a gente fez o casamento na nossa capela do hospital, agora que é linda, né? Então, convidamos o pastor, compramos buquê de flores, chamamos a família. Esse é o diferencial, né? Então, assim, estrutura, tecnologia, isso tudo é muito importante. Mas se nós não tivermos pessoas preparadas para isso, nada vale, né? Porque o que toca mesmo as pessoas são aquilo que a gente fez por elas de uma forma diferenciada, né? A experiência que ela teve naquele momento. A experiência do afeto, de se sentir valorizado. Olha, isso realmente é algo muito diferenciado. Por isso que nós estamos aqui, né, para trazer essa atitude, essa ação tão bacana aí, né, com os pacientes. E é tudo de bom, porque a pessoa, como tu disseste, está ali vulnerável, né, e todo afeto é bem-vindo, né? Porque ninguém no hospital fica assim tranquilo, né? Está doente, está afastado da família. Mas olha, nota 1000 aí para essa ação, Anne. Bem, e também tem, né, outras ações que são feitas em relação à nossa responsabilidade social, não é? Tem muitas coisas que também a Unimed realiza e recentemente realizou aí coisas muito importantes, ajudando nesse período de Covid, outros hospitais, não é? Tem muitas ações aí também. Muitas ações. A gente até não divulga tanto isso para não parecer, né? A Unimed está. Não, está no nosso DNA, né? Ser sustentável é ser sustentável com a comunidade financeiramente. Então, isso está no DNA. Não, a gente não vê que é coisa que a gente precisa ficar falando a todo momento. Mas uma das ações assim que foram feitas no último ano, principalmente, foi com a desmobilização do hospital. Sobraram muitos equipamentos, muito mobiliário, e esses equipamentos eles foram todos doados, né, para hospitais públicos. Então, mamógrafos, autoclave, macas, muito que assim para nós, né, não servia mais, mas para esses hospitais eles são valiosíssimos, porque eles não têm condições de estar comprando esses equipamentos. Então, a gente ajudou todos os hospitais da região, assim, todos foram chamados e puderam vir escolher aquilo que era necessário para eles, o que eles iam. E equipamentos, como eu disse, assim, equipamentos. Olha a validade de um mamógrafo para um hospital público, né? A gente sabe que a fila de espera aí do SUS para realizar uma mamografia é imensa. Então, tu poder ofertar mais um mamógrafo, isso é impagável, assim. E a comunidade não sabe que aquele mamógrafo que está sendo usado lá foi doado pela Unimed, mas são ações que a gente faz, sim, com frequência, né? Desde enxovais, que para nós a gente não pode ter no nosso hospital um lençol, né, já em condições precárias, mas para um hospital público que muitas vezes eles não têm um lençol para botar, a gente doa. Então são enxovais, são móveis, cadeiras de roda, assim, é uma infinidade de equipamentos cirúrgicos, instrumentais que a gente faz em prol dos hospitais públicos, da nossa região. Daí a gente escolhe especificamente das nossas 11 cidades. Olha só, são 11 cidades aí sendo beneficiadas, né? Bom, né, não tem outra palavra para dizer, né, senão
é maravilhoso, né? Saber que a nossa Unimed aí faz realmente o melhor por todos, né? Usuários, não usuários, sociedade. Mas depois dos nossos comerciais, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da sustentabilidade, da responsabilidade ecológica aí, não é? E mais algumas novidades aí que temos para você. Então continue conosco que nós já voltamos no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar com a Nelise Cornélios, que é coordenadora de marketing e de sustentabilidade aqui da Unimed Vale dos Sinos. E a gente já no primeiro bloco aí, né, descobriu, eu própria não sabia, quantas ações maravilhosas são feitas, além do superinvestimento no que há de melhor, né, para os clientes Unimed e todos os outros usuários, né, particulares e outros. Né, nós temos hoje um hospital de primeiro mundo, o que há de melhor em tecnologia no mundo está aqui, gente. Isso é fantástico. Então, além de todos esses investimentos, cuidados assim personalizados, não é, com as pessoas no hospital, como nós vimos há pouco, tem muito mais, não é, Anne? Olha, continua falando para a gente aí, não é? Porque eu estou encantada de saber de tantas coisas. Sabia algumas coisas, mas eu mesma, não é, médica cooperada, nem sabia de tudo isso. São muitos movimentos feitos no dia a dia, é difícil da gente acompanhar, né? Mas a questão da sustentabilidade, né? Ela sempre fez parte da Unimed. Começou, né? A gente vai aperfeiçoando os termos. Então, antigamente se falava muito em responsabilidade social, depois socioambiental, evoluímos para a sustentabilidade. E a Unimed sempre foi muito engajada nessas áreas. Então, assim, nós temos desde a questão do recolhimento dos resíduos, né? Um hospital ele tem que ter todo esse cuidado. Então, na minha equipe hoje eu tenho 2 analistas ambientais que são responsáveis por toda essa gestão de resíduos. Pois a gente gera resíduos orgânicos, resíduos contaminados. A gente tem toda essa gestão, todo o treinamento com as equipes de enfermagem, com os médicos, porque é importante, né? A gente tem que preservar o meio que a gente está, a gente tem que ser responsável por isso, de não colocar um resíduo no local errado, e também de repor, né, para a natureza aquilo que nós estamos consumindo. Então, a gente tem aí a calculadora de CO2, que todo ano a gente apresenta ela para a Unimed do Brasil, e realmente a gente vê quanto que nós ficamos devendo para a natureza, por exemplo, de árvores, né? Porque a gente tem carros andando pela rua, a gente tem ar-condicionado consumindo CO2, o lixo, e aí quantas arvorezinhas a gente ficou devendo para a natureza. Então, são ações assim que elas passam a não ser processos nossos, né? Então, ficamos devendo 200 árvores, pega a equipe de colaboradores e vai plantar 200 árvores. Procura uma prefeitura parceira. Então, a gente faz em São Leopoldo, Campo Bom, reposição das árvores para a compensação do CO2. A questão dos resíduos, então, há já cerca de uns 5 anos, a gente trabalha com uma empresa de Porto Alegre, a Trachim, que ela recolhe todo o nosso resíduo, a gente paga para eles recolher esse resíduo, tanto orgânico quanto o contaminado, e eles levam para uma central de triagem, que é uma cooperativa, e parte desse valor é revertido para essas famílias. Então, poxa, por que tu vai botar o lixo fora, né, se tu pode estar cooperando? Vamos dizer, mas vocês não têm algum outro meio? Temos, mas assim nós estamos ajudando famílias, né, com o nosso resíduo reciclável. Eles tiram o sustento dali, né?
E a gente tem índices assim maravilhosos e históricos de 87% de aproveitamento dos resíduos recicláveis. Então a gente tem uma cultura, né, muito grande de o papel junto, né, só no papel, o plástico separadinho, o vidro, né, todos os nossos materiais eles são separados e vendidos, né, separadamente, recolhidos separadamente. Então, são muitas ações em prol da natureza e da comunidade, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade como sociedade, né? Hoje, a gente é das empresas com maior faturamento em Novo Hamburgo e até mesmo no Rio Grande do Sul. Estamos aí entre as 150 maiores empresas do sul do país. Então, quantas pessoas, direta e indiretamente, dependem de nós, né, e são beneficiadas por nós? Então, a gente entende que não é só o cliente que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar de todo o nosso entorno. Bem, isso dá para, né, ter uma pequena noção, né, do porquê que a Unimed é diferente, não é? Desse diferencial que tem, né, puxando a brasa, claro, para o nosso assado aí, né, como se diz, mas de outras operadoras de saúde, não é? Que, né, tu compra um peixe, recebe um peixe. Nem sempre o peixe está saudável, né? Brincando um pouquinho, né? Mas olha só quantas coisas assim a mais que são realizadas e beneficiam realmente toda a comunidade. Eu achei incrível essa questão da medição do CO2. Gente, eu nunca ouvi falar nisso, né? Medir os gases, né, ambientais, a questão do oxigênio, enfim, né, do gás carbônico, que é o CO2, para depois ajudar replantando árvores. Bem, eu já fiz uma matéria uma vez onde foram plantadas as árvores em Estância Velha, mas eu não imaginava que para isso tinha uma medição da quantidade de oxigênio do ambiente. Isso é fantástico. Fantástico. A ação também de plantar árvores, a gente tem uma outra ação que se chama projeto Mãos na Terra, que eu acho que foi esse que tu participaste na época, que a gente tem um indicador de consumo de papel por área e uma meta, que não é uma meta, vocês têm que gastar tantas folhas, você tem que reduzir tantos % do que vocês gastaram no ano passado, e as áreas que elas não conseguem reduzir o consumo de papel, elas também vão plantar árvores. Então, a gente também faz isso. Porque todo mundo tem que ter essa consciência, porque é muito fácil eu botar para imprimir 50 folhas, para dizer, saiu errado. Mas eu tenho que pensar antes, eu tenho que ter a responsabilidade com a empresa, com o custo da empresa e com o planeta. Poxa, quantas arvorezinhas aqui eu coloquei fora. Copos de plástico, a gente eliminou. Hoje, nenhum colaborador, nenhuma área interna tem copos plásticos descartáveis. Todo colaborador que ele entra, ele ganha uma caneca e um copo, né? Porque é o projeto Colaborador Consciente. Não tem por que tu tá consumindo. Eu vou ali tomar água, pego um copo, depois eu vou lá, pego outro copo, depois eu pego... Não, tu tem a tua caneca e o teu copo e tu tem que usar ele durante o dia, né, no final do dia lá. E isso deu uma redução assim imensa do consumo de copos. Então, assim, é sustentabilidade financeira, porque eu estou pensando numa redução da empresa, e sustentabilidade ambiental, né? Certamente. E isso aí é muito importante o que tu está dizendo, porque às vezes me dá uma dor na alma quando eu vejo alguém puxar um copo descartável e vem 3, 4. Né? E aí vai tudo para o lixo e é um desperdício realmente. Bom, Anny, eu sei que ainda, né, teríamos muito assunto aí, né, falar das múltiplas premiações que a Unimed tem, e você está vendo agora, não é? Por que, né, alguma pequena palhinha, como eu disse antes, né, de tudo que é feito. É maravilhoso, Anny. Eu quero te parabenizar aí, não é? Porque eu sei que a tua responsabilidade é grande e essas ações, não é, são maravilhosas de fato. Parabéns para ti, para a tua equipe, para a nossa diretoria aí, não é? Que bom saber de todas essas coisas. Obrigada.
Eu que agradeço, e a gente está sempre disponível para compartilhar, então, essas boas ações e boas práticas, né? E a gente quer que outras empresas se inspirem, né, nas nossas ações, porque, como eu falei, a gente tem uma responsabilidade, muito além de cuidar das pessoas, é cuidar do meio onde a gente está inserido, né? A gente sabe que os recursos, eles são finitos, né? E a gente tem sofrido muito isso, é uma responsabilidade de todos. Então, obrigada, doutora, mais uma vez, pelo convite. Eu que agradeço, né? E estou encantada. Esse é um dos melhores programas que nós gravamos aí em termos de informação, né? Sobre tudo que é feito, né? E a gente, né? Você não tem noção, como eu também, sendo cooperada, não tinha, né, noção de tudo isso. Por isso que a gente admira cada vez mais, não é? A nossa Unimed Vale dos Sinos. Muito obrigada e a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.